Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio Supersônico. E se você tá chegando agora, não assistiu nenhum episódio aqui com a gente, você tá perdendo, viu? Porque aqui a gente tem muito conteúdo para você que tá se planejando para realizar o seu sonho de fazer um intercâmbio. E hoje nós temos mais uma hashtag Viajante CI com a gente e ela não tá sozinha. Aqui ela trouxe o pai, porque a gente vai contar essa história. O pai que já fez intercâmbio, a filha que fez intercâmbio, e a gente tem muita história legal para contar. Já imaginou você fazendo um intercâmbio em Nova York? Pois é, ela começou a se estruturar aí, a planejar em 2019, para ir 2020, chegou a pandemia, parou tudo, mudaram os planos e ela tá contando aqui pra gente, ela vai contar hoje que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, foi ter mudado essa data, porque tudo vem na hora certa, não é isso, Lê? É isso mesmo, Ilho. Oi, pessoal, tudo bem? Ô Lê, conta pra gente, é fácil fazer um intercâmbio em Nova York? É fácil. Assim, claro que tem os perrengues, a Ana vai até poder falar um pouquinho melhor em relação a isso, mas eu acho que é uma cidade que encanta todo mundo que vai, é muito grande, é muito ampla, você consegue se locomover por lá, e as nossas escolas são ótimas também, então... A gente ama Nova York, vai gente. Então chega de papo que a gente vai começar agora mais um episódio do podcast Intercâmbio Supersônico. Bora! E pra gente começar aqui, eu já quero salva de palmas, Ana Cecília e Zé Ricardo Noronha. Como é que vocês estão? Ai, tô ótima, tô muito feliz em estar aqui, poder reviver esse momento, né? Porque acho que é muito importante poder trazer à tona esse sentimento, essas saudades que deixa, mas contar um pouco das experiências também, né? Eu imagino. Ô Zé, é fácil da gente mandar um filho fazer um intercâmbio? Como é que fica o coração? O coração fica partido, assim, no meio, né? Já é minha segunda filha que vai, mas é uma das maiores, né, William, né, Letícia? Uma das maiores satisfações, uma das nossas maiores realizações da nossa vida, né, filha? Porque mandar um filho para ter uma experiência não só de estudo, mas principalmente uma experiência de vida fora do país, eu digo que isso é que nem aquela propaganda, né? It's priceless, né? Não tem preço. Então é muito legal mesmo, cara. Que prazer estar aqui. Que bom, a gente tá muito feliz de receber. O Zé, pessoal, o Zé Noronha é empresário, palestrante, super parceiro da CI, tá sempre junto com a gente. E essa querida, a Ana, foi se aventurar fazer um intercâmbio. Ana, sua história começou com o intercâmbio em 2019. Você começou a planejar seu intercâmbio e você ainda era uma menininha, uma adolescente que queria fazer um intercâmbio em grupo, né? Conta pra gente, Lê, intercâmbio em grupo são os grupos de adolescentes que a gente tem, né? Exatamente. Então a gente tem dois tipos de programas de intercâmbio, né? O TEAM. É o em grupo e o individual. O da Ana era o em grupo. Então vai uma turma de vários estudantes de várias unidades da CI. Vão os líderes acompanhando desde Guarulhos até o embarque, durante todo o programa, no retorno também. Então tem toda essa questão de ter os líderes monitorando a galera, né? E a gente tem também um intercâmbio team individual, que aí eles vão sem líder ali para acompanhar e não vão com um grupo formado. Mas, assim, a experiência em si é incrível, tanto individual quanto em grupo. Foi aí que começou a história da Ana Cecília. Então ela chegou na CI procurando um intercâmbio em grupo com seus 16 anos, 17 na época. Tava com 16, 17, tava na escola ainda, então era uma época totalmente diferente, assim, acho que a minha mentalidade também era completamente diferente. Cheguei na CI com aquele sonho, aquela sementinha na cabeça de ir pra Nova York, que era um dos lugares, assim, que eu sempre fui apaixonada desde pequena. Não sei explicar o motivo, mas cada vez que eu vou, eu descubro espaços melhores lá pra eu pensar em viver um dia. E lá chegamos e um dos planos eu me encontrei, que era Nova York e Los Angeles. Seria uma viagem dupla de 3 semanas no total. Então 2 eu ficaria em Nova York e 1 semana eu ficaria em Los Angeles. E nisso ficamos muito animados, assim, nossa, foi realmente uma vivência, uma experiência, aquele momento. Nisso, quando eu tava na escola, ainda pensava muito em estar em grupo, era muito importante ainda, porque eu ainda era meio... Ainda realmente a gente era meio dependente, assim. E naquele momento a gente fechou, era aquilo que eu queria. E aí, né, infelizmente veio a pandemia. E esse sonho, eu não quero falar que ele acabou, porque ele reiniciou e ele começou muito melhor. Ai, que perfeita! Adorei, adorei.
E aí chegou esse ano, a pandemia já tinha dado uma melhorada, assim, já tava Tá, muito mas melhor. pera, aí você ia 2020, não rolou, você ia em julho de 2020. Em julho de 2020. A pandemia começou em março, você tava no auge da pandemia. Horrível, e aí uma vez me ligaram e falaram, Ana, infelizmente, vamos ter que parar um pouco por aqui, não sei como você quer continuar. Eu falei, eu não quero desistir. Então eu não quero parar, desistir desse sonho, eu quero continuar. E a pandemia melhorando, a gente volta a conversar. O que foi ótimo, porque eu nunca deixei de tocar nesse assunto, tanto com os meus pais, quanto comigo mesma, assim, em realmente me questionar se era aquilo que eu queria, se eu queria ir pra Nova York mesmo, se eu poderia mudar de lugar, quanto que... Você só foi amadurecendo essa vontade, e amadurecendo até a ideia, sabe? Isso. Porque acho que quando eu tava na escola foi uma ideia muito rápida, e foi naquele ânimo de realmente querer viver aquele momento. E foi bom porque eu tive um momento pra pensar, sabe? Pra crescer, pra ter a vontade mesmo de ir e chegar ao momento certo. Eu acho que, por mim, foi o momento... O melhor momento pra eu ir foi realmente esse ano. E aí não rolou pra você em 2020, 2021 também não. E daí 2022 chegou e você falou, esse é o ano do meu intercâmbio. Eu falei, esse é o ano, eu tinha entrado na faculdade... eu falei, eu acho que... como o tempo foi passando, né? Saí da escola. Eu ia no segundo colegial. Então, assim, eu passei o terceiro, cheguei na faculdade. Falei, eu acho que agora eu tô pronta pra viver esse momento sozinha. Eu vim morar sozinha em São Paulo também. Então, acho que também foi uma coisa que me trouxe também uma vontade de querer experimentar um pouco mais, sabe? Ter realmente toda a experiência. Então, a gente voltamos a CI, fui eu e minha mãe, e eu me encontrei com a Lê. E aí começamos a pensar nesse novo sonho, né? E aí eu falei, não quero desistir da ideia, eu quero ir pra Nova York, até porque foi um assunto muito comentado entre nós duas. Eu já tinha 18, então eu iria sozinha. E eu pensei, eu acho que Nova York é uma cidade que me traz muito conforto. Eu já fui com os meus pais, então eu já conheci muito de lá. E também é uma cidade que tá movimentada o tempo todo. E eu sou muito alegre, muito movimentada, acho que vocês perceberam. A gente tá percebendo, né? Que ela é bem, ela é super delicadinha, comportadinha aqui, ó. Mas ela... Domina. Então eu falei, eu acho que não existe lugar melhor pra eu ir. E vou conseguir me virar sozinha, posso fazer um amigo, mas se não der, eu vou estar lá, vou estar bem, né? Acho que é onde eu queria mesmo. E aí começou, assim, uma luta por procurar um lugar, né? Primeiramente. E aí a Lê começamos a procurar em tudo. E poucos eram os lugares que eu realmente amava, me encontrava. Ou quando eu me encontrava era muito longe, né, Lê? Várias cidades que a gente pesquisou. Várias. Aí eu falei, Lê, tive uma ideia, vamos procurar em outro lugar, não sei, tá difícil em Nova York. Vamos aumentando as ideias. Sempre Estados Unidos ou você foi dando uma volta ao mundo ali na loja da Letícia? Por lá. Foi o cara, mas assim, era Estados Unidos. Meu foco era Estados Unidos. Meu foco era realmente Estados Unidos. Aí eu falei, vou ver um lugar bem perto, né? Filadélfia. Eu falei que se eu não quiser ficar muito na cidade, eu vou pra Nova York, volto estudo. Aí, beleza, vimos certinho também, mas sabe quando o olho não brilhava tanto quanto eu queria que estivesse brilhando em Nova York? E um dia eu tava no carro com a minha mãe, só nós duas, e ela me mandou um áudio falando, Ana, eu consegui um lugar, temos uma disponibilidade, quando podemos conversar? Agora. E aí eu falei, agora, tô indo com a minha mãe aí. E foi assim, muito rápido, né? Foi um processo muito rápido, porque a gente começou vendo esse ano pra eu ir em junho, né? Foi tudo assim, agora, então é recente. Foi tudo tudo agora. Tá muito fresquinho, né? Não, tudo, desde o planejamento, assim, foi tudo assim, corrido. E vi o lugar, eu amei. Falei assim, se eu contar agora a localização, vocês vão querer ir, assim, eu prometo pra vocês. Era a uma quadra do Bryant Park e do lado da Times Square. Pronto. Então não tinha lugar melhor pra estar. Não era nenhuma quadra da Quinta Avenida. Ele não fazia esquina com a Quinta Avenida porque tinha um prédio antes. Mas eu andava, sei lá, 10 passos eu tava na Quinta Avenida. É o CEP dos ricos e famosos que vivem em Nova York. Não só dos famosos, mas eles estavam gravando um filme com o... eu esqueci agora, mas é com Timothy Chalamet. Do lado, na mesma rua que eu tava. Então, assim, não era um lugar qualquer. Mas uma coisa que é muito legal de quando a gente passa uns dias, um tempinho em Nova York, é que é exatamente isso. Você tá andando, você vira uma esquina, tá acontecendo um negócio de outro mundo, então você vê aquelas gruas gigantes de câmeras de cinema, os trailers, os trilhos, um monte de gente. Aí você vê um burburinho de pessoas, você pode ter certeza que tem uma celebridade de Hollywood ali no meio. É muito assim. Ou é um Homem-Aranha, ou é um Batman, ou é algum herói que tá ali gravando, ou é alguém de algum super seriado.
Aí você vira uma outra esquina, você pega aquelas ruas que tem aqueles calçadões, assim, tá sempre tendo um programa de TV ao vivo acontecendo. É muita vida, né? Pra Nunca para. É impressionante. Não para. E aí, falei, é isso, Lê, eu quero fechar. Era o perfeito, assim, pra mim. Fechamos 5 semanas. Eu fui de 3, na época que eu tava na escola, pra 5 semanas. Na cabeça dos meus pais, assim, questão de 1 ano, que foi um ano que passou da pandemia, né? Que acho que a gente não viu os 2 anos passarem. E o tempo voou, chegou um mês, assim, né? E assim, aquela angústia, aquela insegurança, mas eu tava muito segura. Eu falava, quero viajar, eu sei que é isso, tô animada. Eu mandava mensagem pra Lê, tipo, Lê, tô animada, nananã. Fechamos tudo certinho. E chegou o dia que eu fui dia 24 de junho, um dia depois do aniversário da minha irmã. Então, no dia do aniversário da minha irmã, a gente saiu, a gente comemorou o aniversário dela e minha despedida também. Então, vocês já imaginam a minha mãe, acho que é melhor meu pai pra falar um pouco sobre como minha mãe tava. Eu vou perguntar daqui a pouco. Você me começou a falar de coração, eu quero saber como é que fica o coração dos pais. Daqui a pouquinho eu vou perguntar pro Zé. E chegou o dia da viagem, e tudo começou assim de uma forma completamente engraçada, porque a gente demorou mais ou menos 3 horas pra chegar em Guarulhos. E numa sexta-feira. Pra quem não é de São Paulo e tá acompanhando a gente aqui, a gente pode chegar, e você de Aracaju, você de Maceió, de Fortaleza, a gente faz um voo daqui até outro estado e é mais rápido do que a gente chegar da nossa casa aqui em São Paulo até o aeroporto de Guarulhos. Se foi numa sexta-feira, com certeza foi numa sexta, aí parou, travou, não existe. Mas a gente chegou no horário, né, filha? A gente levou nossa cachorrinha, planejamento de viagem. Assim. Eu costumo dizer que dia de embarque é dia de embarcar. Você não vai ficar fazendo nada de outra coisa pra deixar pra perder a hora. E aí a gente, lembra direitinho, assim, a gente andou no aeroporto, a gente foi jantar com a minha cachorra e chegou o momento de entrar, né, de se despedir. E acho que ali começou a cair a minha ficha, porque no carro começou a cair mais minha ficha, porque eu olhava o trânsito, aí eu pensava, gente, e agora? O que eu tô fazendo? Não posso mais voltar. Será que eu tô certa? Aí eu ouvi a minha mãe com aquele nariz, tipo... Aí meu pai, bem, não chora agora. Eu não tô chorando, eu tô bem, tô feliz, tá indo. E aí eu só pensava, né, gente... Sabe aquele momento reflexivo do carro que você fica, e agora? Eu tô no caminho certo? Vai passando um filme na sua cabeça? Será que é isso, assim? E aí a gente chegou e aí caiu a ficha. Eu falei, tô pronta. Foi aquele chororô, acho que normal de sempre. E falei, não, eu tô pronta. Passei, entrei, falei, agora começou. Partiu. Agora foi, vambora. E acho que agora é a hora do meu pai contar um pouco. Eu quero saber, como é que foi, Zé? Eu acho que assim, proporcionar isso para um filho, claro, deve ser uma coisa que é maravilhoso para ela, claro, mas para você, claro, como pai, deve ser incrível, né? Incrível, cara. Eu tô olhando aqui para ela, meu olho tá até lacrimejando aqui, que cara, você vê a alegria de um filho contar da viagem, que eu tive essa oportunidade, né? Há muito tempo atrás, mas eu tive a oportunidade de estudar fora, estudei na Europa, estudei nos Estados Unidos também, então eu achava que o intercâmbio, falei, se eu puder um dia dar essa chance, eu não sabia nem se eu ia ter filhos, né? Mas se um dia eu tiver filhos, falei, cara, vai ser sensacional. Então, assim, realmente sensacional, assim, é espetacular, assim, e sempre eu falava isso para elas, assim, que tem muitos momentos de incertezas, assim, né? Minha mulher estava muito, elas têm uma conexão umbilical, assim, né? Eu acho que principalmente pós 2 anos e elas ficaram dentro de casa, grudado, e de repente, as duas, a G também fez um intercâmbio pela faculdade esse ano, então foi um ano assim que as duas filhas saíram pro mundo, assim, mas, cara, é espetacular, assim, tanto que eu falava, assim, no carro, a Evelise chorando, eu falava assim, não chora, a gente fica... Claro, eu tava muito emocionado também, eu falando, se eu chorar, todo mundo vai chorar, né? Eu falava o seguinte, a hora que eu dei o beijo nela, eu falei o seguinte, falei pras duas a mesma coisa, agora começa se não a maior aventura da sua vida, aproveite. Viva esses momentos. Tô quase chorando aqui. Viva com absoluta intensidade. A gente preparou vocês pra vocês viverem isso. Daquela puta choradeira, minha cachorrinha em volta e tal, assim, né?
Mas, cara, é realmente espetacular, espetacular. Porque a experiência das duas foi muito marcante. As duas experiências foram muito marcantes. O coração de mãe se quebra no meio, assim, né? Eu falava muito pra Evelise, né? Tentando segurar ela em casa, falava... Calma, amor, elas estão vivendo momentos felizes, assim, né? Elas estão felizes, elas estão... E aí, enfim, daí foi a hora que ela partiu, assim, a partir daquele momento, de fato, né? É uma profecia autorrealizável ali. Que a partir daquele momento ela começou a colecionar histórias. Eu sempre falo isso pra ela. Que legal. Sim. Colecione histórias boas. A vida é feita de pequenos, grandes momentos. E a gente que gosta muito de viajar, ela contou aqui um pouco, né? A gente coleciona momentos, assim, juntos, né? A gente viaja 2, 3 vezes por ano juntos, assim, com a família, fora, dentro do Brasil. E daí a gente fica o ano inteiro, né, filha? Rememorando, assim. Então foi marcante demais, cara, espetacular. Eu quero entender essa parte da mãe. Em casa, quando veio a decisão, me parece que a mãe ficou um pouco mais insegura. Total. E o pai doido pra soltar a filha no mundo Isso. pra ter essa experiência que você teve. É isso. Como é que foi essa conversa, pai e mãe, dentro de casa? Se eu falar pra vocês, assim, pra quem tá nos assistindo, que é uma conversa fácil, seria mentiroso, né? Não seria uma conversa verdadeira, uma conversa genuína. A Evelise não teve essa possibilidade de estudar fora. A experiência do intercâmbio. Ela não teve. Então, Sim. pra ela, teve muitos momentos que a gente entrava em atrito, assim, sabe? Atrito do bem, Sim. né? A gente tem um amor maravilhoso, mais de 25 anos juntos, que ela tinha momentos que só eu e ela chegou a virar pra mim e falou o seguinte: se eu não tive essa oportunidade, por que elas precisam ter, assim, sabe? Ela precisava arrumar um argumento. O argumento dela não era bom, assim, mas eu ouvia ela. Eu falava, eu entendo, amor, mas são outros tempos, né? A gente precisa, se a gente tem a oportunidade de oferecer isso pra elas, assim... E ela queria também, essa é a grande realidade. Claro. Só que, a hora que você volta pra tua zona de conforto, a mãe tem uma zona de conforto muito grande, que é estar no controle dos filhos, assim, especialmente a mãe, né? E ela sempre teve muito unida ali com as meninas, assim, muito unida. Levar na escola, levar no balé, levava no médico, levava em tudo. E de repente os filhos começam a sair pelo vão dos dedos, né? Que nem tem aquela música no Mamma Mia, que por acaso é um dos filmes que a Evelise mais ama na vida, né? Gente, a Evelise tinha que estar aqui. No próximo você vem, Evelise, por favor. E daí, mas cara, a partir disso, assim, ela sofria e vibrava, assim, sabe? Porque as histórias, né, quanto mais você conversa muito também, você não deixa o filho ganhar asas lá, né? Daí eu falava, a conversa tava ficando muito longa, eu falava assim pra ela, ó, corta, deixa ela passear, assim, certo? Porque, cara, são 5 semanas no caso dela, assim, mas são 5 semanas que passam, especialmente na perspectiva dela, respondendo a tua pergunta, pra quem tá aqui, a perspectiva o tempo parece que ele é mais longo. Sim. Pra quem tá lá, a perspectiva depois que você chegou e que você se ambientou, a sensação, né, filha, acho que você pode contar isso, acho que parece que você passou uma semana assim de viagem e de repente você já tá voltando pro Brasil e daí você experimenta sentimentos distintos, que a hora que você volta pro Brasil, ela contou muito isso pra gente, que é um misto. As duas falaram isso, né? As duas fizeram com vocês e foi realmente sensacional. E as duas, o relato é muito parecido, assim, sabe? Que a hora que você volta é um misto de sentimentos. Você tá com muita saudade do pai, da mãe, de casa, do cachorrinho, né? De tudo. Mas você não quer sair de lá também, né? Porque assim, cara, você fala, cara, que sensação espetacular, que sensações espetaculares, ali, né? Assim, né? E ela que... O momento do intercâmbio na vida do jovem, desculpa, ficou longo o raciocínio, eu já o termino. Tá lindo. Que é um momento de transição da vida do jovem, é um momento da descoberta, é um momento de você, para quem vai em grupo, ainda você tá naquela fase que antecede a chegada na faculdade, que é recheada de enormes incertezas. Para ela tinha acabado de entrar na faculdade e abraçando um mundo novo, morando sozinha, porque minha outra filha estava morando na França e tal, e morando sozinha, indo para Nova York, uma faculdade, longe do pai, longe da mãe. Cara, a gente imagina, né? Só imagina, a gente nunca tem certeza da miríade de sentimentos, de emoções, de vibrações que toma conta do jovem, porque o corpo mudando, namorado, um monte de coisa, é tudo junto, assim, e viagem para fora do Brasil. Eu falo, cara...
tem que ser marcante, porque o que elas viveram, né, para quem viveu essa expectativa da pandemia, a pandemia foi, além de ter sido devastadora em vários aspectos, Sim. né, cara, elas, pro jovem, né, eu sempre disse isso assim muito claramente, eu sofri bastante, Evelise sofreu bastante, nossas mães, nossos irmãos, nossos grandes amigos, todo mundo sofreu muito, mas cara, elas perderam, os jovens perderam 2 anos numa janela, que é a melhor janela, talvez exato. a melhor janela da tua vida, que é sair, beijar, ir na balada, viajar. Putz, cara, de repente, bum, você tá dentro de casa e tolhida de fazer tudo isso, na verdade. Exatamente. Então, de repente, a hora que você abre a porta e que você vê que existem outras possibilidades, e nisso, sem puxar o saco de vocês, a CI foi sensacional, porque é uma mudança de plano de completamente ponta cabeça. Uma coisa é você jogar uma menina num grupo como a Maria Eugênia foi. A Maria Eugênia foi para, que é minha filha mais velha, a G. Ela foi para São Francisco e Los Angeles, a Cecília ia para Nova York e Los Angeles. Ela ia fazer as duas costas, na verdade, certo? De repente não tem mais esse programa porque ela já é universitária, na verdade. Sim. Não faz mais sentido. Pela questão da faixa etária, você fazer um grupo. Daí entrou um monte de questionamento dela também, que ela virava pra mim, ela me chamou de pá, ela falou assim, pá, mas pensa bem, vai ter um monte de gente, de repente, da tua idade na minha sala, assim, que eu falava, não, filho, fica calma. Imagina, eu menininha lá no monte de velho, assim, não vai rolar, meu padre. Eu falava o seguinte, filha, calma que vai dar tudo certo, assim, sabe? Mas enfim, tem história pra burro, história pra ficar um dia. Nossa, Eu tô adorando. Isso é verdade. A época, você lembra disso? Na época que eu tinha medo de... E eu e pessoas mais velhas, eu falava... Pá, e se eu tiver indo fazer um curso, sei lá, um curso vai ter só eu da minha idade? Um curso de Lembra que você tiozão. chegou, ela chegou um dia, tiozão. ela falou, ela chateava muito a Letícia, assim, daí tinha um momento que ela mandava até outra mensagem e falou o seguinte, ela chegou a perguntar, você não pode me mandar a lista do Eu falava, não pode, filho, porque você é lei, aqui no Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, no mundo também, não pode, daí ela queria saber a idade, daí a Evelise falava, não, mas tem que saber, porque a Evelise protegendo ela, né? Daí eu falava assim, não vai rolar, filho, mas como que a gente vai saber? A hora que você chegar lá, você vai saber, mas enfim, não é isso. E isso foi muito curioso, porque a hora que eu cheguei lá, eram tantas idades diferentes que você não se sentia excluída, mas também, tipo, você se encontrava com alguém ali da sua idade, mas ao mesmo tempo não era um problema encontrar alguém de 21, 22, porque meio que tava todo mundo na mesma situação, sabe? Quando você se encontra na mesma realidade, Sim, então não chega a ser tão discrepante. Todo mundo por um ideal ali, que era o aprendizado do idioma, viver essa experiência. Então não era acho que todo aquela mundo coisa tinha uma história discrepante parecida. de idade, sabe? Você conversar, você fala, nossa, quanto que eu fiz uma amiga brasileira, assim, que a gente conversa até hoje, nós somos, né, muito diferentes perante a idade, assim. Acho que ela tá com 25 ou 24 e ficamos muito amigas, assim, a gente conversava assuntos normais, como se tivéssemos realmente a mesma idade. Então, chegando lá, isso me mostrou que não era tanto um problema e que eu também não estudei com nenhum não era um curso de velho, assim. Então, assim, acho que foi que eu conversei, assim, com a Lê. Foi tudo muito, muito encaixadinho, sabe? Foi tudo muito perfeitinho e tudo ia dando certo aos poucos. Então, eu cheguei no aeroporto, eu fiz uma escala em Atlanta e eu encontrei 2 alunos, assim, sem querer, eles tinham descido no mesmo voo que eu. E aí, na hora que a gente foi passar pela Polícia Federal, eu vi eles com a pastinha da CI. Falei, gente, eu tô aqui olhando, assim, uma coisa meio sombria, escondida aqui atrás, olhando, observadora. Mas eles estão com a pastinha da CI. Detetive de intercâmbio. Assim, vou ver pra onde eles vão, né? Não vou perguntar agora, se vai que estão indo pra outro lugar, eu tô aqui correndo atrás. E eu vi eles perto, assim, de pegar a mala, e eles estavam indo pro mesmo portão que eu. Falei, gente, vocês estão indo pra onde? Eles, eu tô indo pra Nova York. Eu também. Aí, assim, já foi tudo um encontro. E eles tinham a mesma idade que eu, foi ótimo. Então, já foi um encontro, assim, realmente, desde o começo, de vivências, assim. Acho que encontro tanto de pessoas, mas encontro de vivendo cada momento, assim, sabe? Que demais. Eu acho que esse momento da chegada no intercâmbio é um momento que te dá um peso, uma incerteza, uma insegura, né? E daqui a pouco você fala assim...
Você vai aos poucos se adaptando. Foi assim com você? Ah, foi com certeza. Nos primeiros dias, como é que funcionou? Aliás, você tem muita história pra contar, Acho que eu quero saber de todas elas. Acho que o primeiro dia foi, assim, um baque, porque a hora que eu cheguei, eu sabia que tinha a história do Tips, mas eu não tava ainda muito habituada, sabe? Era uma coisa mais sozinha. E aí eu cheguei, peguei um táxi da própria Kaplan, e eu cheguei ali, a gente conversou um pouco no táxi e tal. Cheguei, daí eu tinha meu dinheirinho, né, na minha carteira contado e tinha uma nota de 5. Aí eu pensei, ele, Tips? Aí eu, vou dar uma nota de 5, né, tá? Na minha cabeça, Tips, tava bom, né? Aí ele, tinha acabado de chegar, ué, não quer meu 5, né? Tá bom? Tá bom. Aí eu, não, é que só tô com esses 5 agora, assim, que senão eu tinha que passar no banco, trocar minhas notas e tal. E eu falei, moço, infelizmente, assim, aí ele fez uma cara meio nova-iorquino, né? Eles não são tão simpáticos na hora. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Tá. Aí, gente, não quis nem me ajudar a subir com a mala. Tá? Nossa, porque você deu só 5 dólares pra Ele ele. levou pro coração. Só que eu pedi desculpa, eu não tinha. Aqui não tem Pix. Eu não acabei no comprando. Não fui num banco antes pra trocar, desculpa. Aí, enfim, cheguei. Mas quanto que esse cara queria? Gente, eu também não sei. Foi uma coisa completamente difícil na minha cabeça. É muito Não sei cultural. o que, uns 10%, mais ou menos? Eu acho que não tem uma regra, né? Mas, tipo, é que as pessoas talvez tenham um pouquinho mais de bom coração. Gente, aí eu fiquei me sentindo mal, porque eu falava assim, eu tava com notas de 100, uma nota de 5, eu falei, Não, você não ia dar 100 dólares pro táxi. O que eu dou pro táxi? O que eu dou? Eu falei, deixa eu de 5 mesmo. Aí eu subi com a minha mala, beleza. Cheguei, e aí o meu quarto não tava pronto ainda. Aí eu falei, não vou ficar aqui esperando, não sei quanto tempo vai demorar. Vou andar, vou dar uma volta, vou almoçar. Aí fui andei o dia inteiro. Era umas 4 horas e nada do quarto. Aí, gente, tá demorando, eu quero tomar um banho, né? Já saí do Brasil, já faz quase 24 horas. Falei, não vou desistir, vou continuar andando. Aí eu andava, fui no mercado. Então, assim, o primeiro dia foi aquele dia, assim, de... era um dia de muitos questionamentos. Ao mesmo tempo eu falava, gente, será? Por que tá dando agora? Tá dando tudo errado? Por que tá demorando tanto? Pra onde eu vou? Eu não sei o que fazer, sabe? Aí eu encontrei uma menina lá, seja bem-vinda, né? Amanhã a gente vai ter um encontro com todos os alunos. Então esteja pronta de manhã aqui embaixo, né? Aí eu fui pro meu quarto. Aí foi ótimo, arrumei minhas coisas, aí liguei pros meus pais, li as cartinhas, que acho que é o momento que, né, você mais sente, assim, a hora que você realmente chegou. E aí o dia seguinte já foi o dia de conhecer as pessoas e foi um dia muito legal, acho que foi um dia de realmente conhecer pessoas de todos os lugares, num só canto, assim. E aí foi aí que eu me aproximei do grupo que eu fiquei até o final da viagem. E aí juntos, né, que tinham 2 meninos no grupo, fizemos a viagem ser, assim, a mais engraçada e a melhor de todas que eu pude viver, assim. Você passou um momento muito especial pros americanos, e que foi pra você também, que é o 4 de julho, lá nos Estados Unidos, em Nova York, que é maravilhosa as comemorações lá. É uma das maiores. É uma das maiores, né? Tanto que foi isso que eu pensei antes do 4 de julho, que eu queria passar o 4 de julho lá. Só Ela que fez tudo planejadinho mesmo. já tava na cabeça. Planejado. Só que no 4 de julho, infelizmente, caiu no dia do aniversário da minha mãe. E eu não tava aqui com ela. Então, assim, foi um dia que era meia-noite do dia 3 pro dia 4. Eu liguei pra ela aos prantos, tipo, queria estar aí, não sei o que eu faço. Porque é aniversário da mãe, então tem todo aquele... E você tava também recém-chegada, né? Você Então, tava ainda meio balançada. Sabe quando tá toda a minha flor, Sim, a sim. flor da pele, Uhum. assim? E eu queria também estar aqui com ela. E eu vi que no dia ela tava muito triste. Mas eu falei, não, hoje é 4 de julho. Nisso, beleza, dormi. Eu fiquei com ela até meia-noite do dia anterior, né? Eu tava 2 horas pra trás, então foi muito tranquilo pra mim. Dia seguinte, eu acordo, aniversário da minha mãe, com um alarme no meu celular. Que tinha tido um mass shooting em Chicago. Numa praça, uma pessoa tava num prédio, ele atirou em 6 pessoas, mesmo já tinham tido mortos. Nisso, a hora que eu li, eu me desesperei. Falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? No dia do aniversário da minha mãe, né? O que eu faço? E aí, falei, gente, agora? Isso que a gente ia pra ponte, onde todo mundo... Que é a ponte que você vê os fogos da Macy's, onde todo mundo vai. Aí eu liguei pro meu pai, desesperado, aos prantos. Ficou chorando, assim, surreal. Assim, Aos prantos, o que eu faço? Ele não vai pra nenhum lugar cheio.
A gente já estava na fila. Não, tenta evitar lugares excessivamente cheios e sempre olha pro lado, né? Pra ver se tem alguma forma pra ver se tem alguma forma de você sair mais rápido diante de... Tipo, o perigo ali é a hora que todo mundo se desespera, né? Isso era aniversário da minha mãe. Então eu falei, eu não vou contar nada pra ela, porque vai ser um desespero na cabeça dela. E aí, tranquilo. E ela entrou em pânico. A hora que ela entrou em pânico, daí eu tentei acalmar ela, falei, olha, filha, não vai acontecer absolutamente nada, fica tranquila, a gente reza bastante, a gente é católico extremamente praticante, papai vai rezar, não conta pra mamãe que você tá assim, que isso vai deixar ela extremamente triste, certo? E vai dar tudo certo. E daí, enfim, conta. Só que foi um desespero, assim, a gente ficou numa ponte que tinha muita gente, tipo, muita gente. E aí não tinha sinal, aí eu falava, gente, o que eu faço agora? Se eu morrer, ninguém vai nunca saber. Aí eu falava, minha mãe, o que eu faço? Aí eu liguei pro meu pai, no dia da missão da minha mãe, falei, pai, olha, se acontecer alguma coisa, eu amo vocês, não conta pra mamãe, eu não quero que ela se desespere, dia do aniversário dela. Então, assim, foi eu acalmei ela, de falei, muita ó, experiência. agora eu acalmei, tentei acalmar, falei, filha, com a voz firme, assim, filha, e pior que era um comentário tá tudo bem. Você tá numa cidade que os caras sabem hoje lidar com a violência diante do que aconteceu em Chicago. Os Estados Unidos está em alerta máximo, certo? Os Estados Unidos estaria já em alerta máximo. Curta este momento, que você não sabe se você vai viver esse momento de novo, certo? Porque realmente muito... deve ser incrível, na verdade, certo? Deve ser maravilhoso, né, filha? E Nova York, desculpa, mas depois dos atentados de 11 de setembro lá, virou um grande Big Brother, né? Porque ele cara, câmera em todos os lugares, tem sempre alguém te vigiando ali, né? E cara, a Cecília sempre ela falava pra gente que ela gostava, mas ela tinha um pouco de medo, né? É o metrô mais incrível do mundo pela sua capilaridade. Só que é feio, né? É feio. É sofrido. É eficaz, mas feio. E eu sempre falava pra ela, filha, isso é um dos lugares mais seguros do mundo, que tem um monte de agente apaisana aí dentro, mas um monte, uma cacetada, que depois que aconteceu 11 de setembro, o que acontece? Os caras sabem que eles são um alvo, na verdade, certo? Então o que vai acontecer? Você cria mecanismos diversos, e eu falei pra ela, falei, se você fica apegada às coisas ruins que podem acontecer, você não usufrui dos momentos bons que você está vivendo, na verdade. Só que, cara, ela vivia com uma intensidade assim, ela acordava, a hora que ela acordava e andava até de madrugada. Eu acho que é muita responsabilidade pra você sozinha. Tá longe de casa, sem meus pais, mãe. aniversário da minha mãe. E receber aqui, eu nunca tinha, acho que a gente nunca acordou com um alerta no seu celular, vermelho. Isso, né? E na minha cabeça aquilo não era raciocinou, surreal, né? sabe? Era uma coisa, eu realmente não sabia o que fazer, eram comentários assim de todo mundo ao meu redor. E se acontecer algo, pra onde você vai, o que você vai fazer? Eu não sei. Mas, assim, aí chegou na hora dos fogos, eu acho que todo mundo... Graças a Deus a gente conseguiu, antes dos fogos, a gente conseguiu pegar um lugar na grade e eles dividiram a ponte em duas partes. Tinha uma parte que eles fizeram um corredor pra que, se caso algo acontecesse, derrubassem as grades e tivesse um lugar pra correr. Então, seguir os conselhos do pai. A gente tava bem na grade. Então, na nossa frente tinha literalmente 2 guardas e uma rua, assim. Se acontecesse alguma coisa, eu seria a primeira a me escapar. Então, eu tava, assim, segura. E foram, assim, os fogos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Assim, tem vídeo disso? Eu tenho. Vamos botar pra galera assistir? Eu mando pra vocês, vocês colocam. Porque, assim, gente, eu chorei. Porque acho que foi a hora que caiu a ficha do... Você tava lá. Tava tudo bem, tô aqui. Está tudo bem. E acho que foram 22 minutos, mais ou menos, de fogos. Uau. Muito. E são incríveis, assim. Eles são lindos, lindos, lindos. Eles consomem o céu. Você consegue ver por qualquer lugar de Nova York, mas a gente tava de frente. Então não tinha ninguém na minha frente pra eu levantar o braço e ficar próximo, ver o braço de alguém gravando. Era literalmente eu e os fogos. Nossa, então, assim, foi um momento que eu saí de lá, eu tava num baque de emoções ao mesmo tempo, assim. Mas valeu muito a pena. Acho que esse foi um dos dias que eu mais precisei de maturidade. Cecília, pensa, vai estar tudo bem, você tá bem, fica calma. E até hoje minha mãe descobriu isso depois, assim. Falei, mãe, não quis te contar, mas... E até hoje acho que foi um dos momentos em que eu mais... Acho que a viagem que eu mais senti, assim, tô sozinha. Tipo, tô bem, mas verdade. Eu tô sozinha. Acontecimentos em que você se sentiu sozinha, de certa forma. Mas eu não senti aquela tanta segurança que eu senti naquele momento, assim. Porque acho que, ao mesmo tempo que eu tava
muito feliz em estar vivendo aquilo, eu tava com muito medo. E ainda ficava aquela sementinha na minha cabeça, tipo, hoje é aniversário da minha mãe. Então era uma coisa que me pegou muito, assim, mas quando passou, acho que... Por isso que os fogos foram um momento de marco, assim, pra mim. E aí que a minha viagem começou, assim, com o pé totalmente direito e... Aí eu vivia, às vezes minha mãe me ligava, tipo, como assim, meia-noite, você tá na rua ainda? Aí eu, tipo, mãe, não sei, tô gostando, tô andando com os meus amigos. E aí começou a viagem, assim, com aquela chave de ouro e conhecer tudo. Tinha dias que meus amigos tinham programas que, não me incluía tanto. Falava, quer saber, eu vou andar. Tinha dias que eu andava 17,3 quilômetros. Só isso. Eu conhecia tudo a pé. Quando que eu falava pra eles, quando a gente viajava no inverno, a gente sempre foi no inverno pra Nova York. Porque a gente demorava 2 semanas pra conhecer 1/3 do que eu conhecia em 3 dias, se você pedisse. Eu andava tudo. Eu era meio insegura com o metrô, acho que meu pai até falou isso, sendo um dos maiores metrôs, um dos melhores. Mas mesmo assim eu tinha muito receio. Às vezes eu ficava meio sozinha, então eu não... Aí minhas amigas também não gostavam muito, aí a gente falava, vamos andar, né? A gente põe um fone, às vezes a gente ia conversando, vamos andar. E a gente conheceu tudo que eu pude, tudo que... Nossa, todas as vivências que a gente pôde, que a gente não pôde, a gente também tentou entrar em festa, não deu certo. A gente ia, a gente não desistia. Porque você só tem 18 anos. Não tinha 21. Lá é 21, né? Mas a gente Então, tentava de tudo, assim. Era uma coisa que a gente falava, vamos viver o que a gente pode. E foi sensacional, assim. Acho que, nossa, foram momentos que me marcaram muito. E aí só caiu a ficha de tudo que eu tava vivendo no último dia que eu tava... Já tinha fechado minhas coisas, meus amigos estavam fazendo uma confraternização no lobby do prédio, que era nosso lugar de festas, porque a maioria não tinha 21, então a gente não tinha muito pra onde ir, então a gente ficava no lobby. E que foi quando eu falei, gente, eu tô indo embora. Já tô indo embora. E aí caiu aquela ficha de, tipo, tudo que eu vivi. Tá ficando aqui, né? Ficou. Mas valeu a pena, mas... Sabe quando você sai com aquele sentimento? Tipo, você desce pra aproveitar com seus amigos, mas você fala... Eu nunca mais, talvez, te veja. Seu olho brilha, você falando do seu intercâmbio. É bonito de ouvir, né? A gente tá ouvindo tantas histórias aqui, mas você fala com uma paixão por isso que você viveu. E me parece que vem Nova York por aí de novo daqui a pouco, né? Você tem essa vontade. É o meu encanto, assim. Acho que... Esse ano foi eu ainda tive um pouco de baque, até porque... Nova York tá numa situação um pouco mais crítica desde as vezes que a gente foi, tanto por conta da legalização, da droga e tal. Mas mesmo assim, nada apaga o meu sonho de viver lá, assim. Eu não sei explicar o porquê, mas realmente é um sonho aquele lugar. Tinha dias que eu olhava pra uma amiga minha, eu fiz a Ana, uma das minhas melhores amigas, acho que eu pude ter em um momento tão curto. E a gente falava, vamos jantar no Bryant Park? A gente ia, a gente saía de lá quando o Bryant Park fechava. Eu via rato passando no chão. Tá tudo bem. E era uma coisa assim, completamente de filme, sabe? Sabe quando você se sente... a fumacinha integrado na cidade, né? A fumacinha do bueiro, andar à noite sozinha. E um calor que devia estar em julho, insuportável. Gente, insuportável. É um calor que a gente não... Fica molhado, né? É um calor úmido, né? Só que sabe uma coisa que era gostosa? Eu virava com minhas amigas, às vezes a gente falava, tô cansada, quer fazer um programa? Vocês vão ver o tanto que isso é de filme. A gente colocava um biquíni por baixo da roupa, a gente ia pro Central Park. E lá ficávamos a tarde inteira tomando sol. Gente, você virou uma nova-iorquina. Praticamente um New York. Porque como lá tem, ao mesmo tempo que tem muita coisa pra fazer, você consegue fazer as coisas rápidas. Então chega um momento que você fala, a gente vai repetir ou a gente vai, tomar um sol? Então, assim, a gente realmente viveu, assim. Eu pude falar que eu fui em tudo que eu pude, assim, que eu vivi cada momento... Cada gasto, né? Também teve essa. Mas eu quero saber de você uma coisa. Parece que aí tem uns $11 aí no rolê, né, Lê? Que ficou perdido em Nova York. Me conta um pouquinho sobre esse perrengue que você passou. Gente, eu acho que morar sozinha, principalmente em outro país, com dólar, a gente perde um pouco, às vezes, a noção, assim. Um pouco, né? E o problema é que no Brasil, muito, quando você vai comprar uma coisa, você vê, sei lá, 170, 200... Em Nova York eu ia comprar uma camiseta, eu via $9. Que delícia. Aí eu comprava uma camiseta, uma calça, uma blusa. E no final das contas eu não gastei 9. E aí eu esquecia da minha conta que eu ficava pensando que tava valendo 9.
Então eu falava, tô Anota, bem, eu falava, tô anota. bem. Não convertia, não Porque convertia. sabe qual é o problema? Porque foi isso que eu falei, no Brasil a gente tem uma noção, sabe? Gastei uma blusa 180, eu vou guardar na minha cabeça. Lá, como a blusa era 9, você pensava, vou comprar uma calça, um casaco. E aí do 9 ele passava por um preço maior e eu esquecia do preço maior. Cá estava, um dia era umas 10h30, o Whole Foods estava pra fechar, que era 10 um e mercado... tanto da noite. Da noite, que era um mercado assim, que à noite ele bomba, porque o povo pegando jantar, Sim. se vê as pessoas de terninho. É assim, é um filme, né? Novela é um filme. Aquela fila, né? Eu tava com, acho que 5 itens na minha cestinha. O total tinha dado $11,50. Eu passei meu cartão e deu cartão recusado. Aí eu, moça, eu acho que não é aproximação esse cartão, não. É inseri, pôs a senha, cartão recusado. Falei, moça, tá mau contato. Tem dinheiro aí, moça. Tá com mau contato. Aí eu fiz, passei no cabelo, sabe? Dei os 30. Coloquei de novo e... Não. Aí eu falei, pera. Aí eu acho que a moça já tinha entendido. Ela foi... Eu falei, eu vou ligar aqui pro banco, né? Pro banco. Oi. Pro banco. Oi, pá. Fui passar uma compra aqui de $11,50. Não tá passando. Aí ele, filha, você tá com $10 no seu cartão. Aí eu... Não, eu falei, só um minutinho, deixa eu dar uma olhada, né? Entrei no extrato dela, assim, né? Falei, de Deus, minha filha, o papai não pediu pra você, tenha controle, assim, sabe? Esse é o ponto difícil, assim, de uma viagem, né? Porque eles são muito jovens, estão nessa coisa de abraçar o mundo, de viver com absurda intensidade. E eu falava pra ela assim, olha... Desde criança, desde moleque mesmo, é uma coisa que eu sou chato, assim. Eu coloco no papel, assim, sabe? Hoje nós fomos no parque tal, hoje nós fomos no restaurante tal. Quantos dólares nós gastamos, quanto que nós trouxemos, quanto que tem ainda, certo? E eu falava, coloca isso, porque senão... Ela falou assim, não deu esses últimos dias, não deu. Nos últimos dias, entenda-se a viagem inteira, né? Nas últimas 4 semanas e meia. Ela falou, e agora, pá? Falei o seguinte, então, filha, agora tem que esperar abrir mercado amanhã, porque o teu cartão eu consigo colocar dólar no primeiro horário amanhã só, né? Mas enfim, ficou um aprendizado, né? Falei, tirou umas coisinhas. Enfim, moça, deixa a compra aí. Amanhã eu volto. Tipo, um imprevisto aqui. O banco que falou que ele tá fechado. Sabe, o banco fechou, amanhã ele reabre, acho que deu um problema aqui no meu cartão. Guardei a compra e comprei no dia seguinte, né? Como que eu ia falar? Tira a banana, é a banana. Eu não sabia o que eu tinha que tirar. $1. Aí eu falei, não, deixa que amanhã eu volto. Mas é isso, assim, acho que morar sozinha exige sim esse controle que É que na viagem a gente não converte. Esse é o problema da maioria dos estudantes, principalmente você foi ainda maior de idade, mas os adolescentes é sempre assim, eles nunca convertem. Então falam, $10, maravilha, $10, R$10. E aí depois vem o extrato, aí depois vem os $10 no cartão, você fala, meu Deus, o que aconteceu? É que eu falei, você não percebe. Quando você vê no Brasil o preço cheio, você paga ciente daquilo, você vai entender que o seu cartão saiu R$130. Lá você vê $9, você não tá entendendo o que tá saindo, não tá saindo 9. E o estímulo de consumo é muito pesado, né? Lá você vai na loja, acabei de ver aqui, dela ligava pra minha mulher assim, mãe, eu acabei de ver uma blusinha de R$4,99. Meu, elas são muito parecidas, assim, as três, né? Minha mulher falava assim pra ela, pega, filha. Pega, porque oportunidade. Ela achava uma blusa, assim, sabe, essas coisas bem Estados Unidos, assim. Uma blusa de frio gigante, assim, ela falava, nossa, muito linda, maravilhosa. R$3,99, que minha mulher falava. Mamãe falava, pega, filha, beleza. Ela saía, o que acabava acontecendo? Daí chegava no quarto, daí vem a razão, né? Põe a blusa, nossa, a blusa tá meio grande, né? Uma hora ela lembra? Pá, será que não caberia, não sei, essa blusa aqui? Devolve, filho. Devolve que o papai não vai usar. Gente, nesses gastos, assim, voltei com 2 malas pro Brasil. Eu ia te falar isso, você deve ter voltado com container. Isso é surreal. Fui com uma, voltei com 2, né? Comprei uma lá, cheguei no aeroporto. Eu tava ciente que eu ia pagar a mala extra. Cheguei no aeroporto, coloquei a mala, 25 e... Não, uma era 26,80, eu tava com 27. O que eu faço agora? Era $200 por peso a mais. Meu Deus. Eu falei, não, esquece isso.
Vou abrir mala no aeroporto, abri 2 malas no aeroporto, fui tirando. Gente, a minha malinha de mão, ela passou o peso, assim, loucamente, as 2, 25 quilos. O moço foi super simpático, simpatizou muito comigo. Aí ele, você não precisa pagar a mala extra. Ele viu o esforço que foi pra tirar as coisas. Eu não paguei mala extra nenhuma. E aí voltei pro Brasil. Senão era mais 200 no cartão. Mas já tava, nisso já tava planejada, já. Eu tinha colocado mais pra ela pagar, assim, eu falei assim, agora que você já ultrapassou, né? Cada hora que a mãe falava, faz. Sim, Daí eu falei pra ela, eu sempre falo pra ela, né? Pra ela, pra todo mundo, pras minhas filhas, não seria diferente. Falou, seja sempre gentil e cortês, né? Porque a gentileza verdadeira e a cortesia verdadeiras abrem portas, assim, seja simpática, seja agradável com todo mundo. Enfim, vocês estão vendo, ela é assim, então é fácil de... O cara olhou pra ela, viu que era estudante, falou, enfim, passa a tua mala aí, enfim. Daí, as duas pegou a mala adicional e ainda não cobrou peso adicional também, então veio tudo certinho. Nada, assim, nem mala adicional ele cobrou, nada. Maravilha. Ele viu nos seus olhos o desespero. Porque você tá lá sozinho, você tem que abrir 3 malas sozinha. É um pânico, né? Porque dá medo, você não vê se alguém passou e pegou alguma coisa. Então você tem que ter muito controle na hora e pôr tudo rápido, de uma maneira rápida, então... Ana Cecília, eu quero saber de você. Você contou tudo que você viveu aqui até esse momento em Nova York, mas você não contou pra gente como que é fazer o intercâmbio dentro da sala de aula. Eu quero saber de você... como é que funciona isso? Como é que é estudar na Kaplan de Nova York, que foi uma das escolas que você estudou? Uma das escolas não, foi a escola que você estudou. Gente, acho que foi realmente uma experiência memorável. Eu pude conhecer todos, desde o Chris, que é o diretor da Kaplan de Nova York, desde a Joy, que era a diretora do ambiente estudantil, e eu tive a oportunidade de ter a melhor professora entre todos os meus amigos, assim. Eu estudei sempre numa escola muito, eu não sei explicar, mas assim, ela sempre seguiu muito um padrão. Então, sair daquele padrão de sala de aula, de sentar, abrir o caderno, fazer prova, corrigir a prova, o professor corrigir a prova, o professor dar a prova corrigida, o padrão escolar, sair disso me fez aprender muito mais, assim, era completamente diferente, a gente aprendia em formas de jogo, a gente aprendia em conversações, em trabalhos em grupo. Todo dia a gente ia pro Central Park fazer piquenique. Atividades fora da escola, piquenique, né? inglês. Vale muito a pena isso, né? Muito a pena. E tinha uma brasileira tinha brasileira, tinha coreanas, tinha 2 franceses e era totalmente Passeios proibido. mais distantes também, Proibido né, falar a sua língua nativa. O que também faz sair da sala de aula, ser só aquele conhecimento lá dentro e abrir o livro. Eu tenho livro, mas minha professora falou, eu sou contra livro, eu sou a favor de ensinar vocês. E depois, se um dia vocês quiserem abrir o livro pra realmente relembrar, ela falou assim, é assim que eu consigo ensinar os meus alunos. E a Gabi, ela era assim, nossa mãe, professora, amiga. Então ela dava dicas pro pessoal mais velho pra onde ir, pra sair, que era legal. Ela dava dica pros mais novos de ir em tal shopping. E totalmente de uma forma natural, sabe? Você não se sentia menos ou mais inteligente na sala que ninguém, que era uma coisa que eu sinto muito aqui no Brasil às vezes, assim. Às vezes você se sente naquela comparação. E lá você era realmente igual, assim. Independentemente se a pessoa tava ficando 2 anos, 3 anos, 6 meses, 2 meses, uma semana, você era completamente igual a ela nas conversações, nas brincadeiras, nas atividades. E eu tenho até hoje as folhinhas que eu usei. E atividades que realmente me ensinaram muito. E a gente fazia a prova. E o legal era, eu fazia uma prova, você fazia a sua. Eu corrigia a sua e você a minha. Então, não era aquela coisa do professor, de ficar super ansioso do professor. O que será que ele vai achar de mim? Será que ele vai ver que eu tô indo mal? Então, realmente, a nota ela era só mais uma forma de fazer ter um amigo e poder estudar, sabe? Você fica super à vontade pra aprender, né? Foi o que eu falei, lá se não tem aquilo de... Fora as instalações, assim, né? Porque a gente via as Exato. fotos, assim, e a gente conhece bem Nova York, assim, a hora que a gente viu a localização da escola, né, Ela era filha? do lado do Central Park, do lado... E num dos prédios mega renomados de Nova York. Eu acho que assim, esse lance da infraestrutura, porque é totalmente informatizada a escola, de fácil acesso, muito bem localizada. Muito. Acho que traz tudo isso, né? Além de tudo que você viveu ali dentro, que você trouxe agora aqui pra gente. Kátia e Vanessa, esse vídeo é pra vocês, as representantes da Kaplan aqui no Brasil. Um beijo, a gente ama vocês. Obrigado sempre por tudo que vocês fazem aí pra gente. Temos aqui uma querida estudante
de Kaplan. Fica a dica para quem quiser ir para Nova York. Você assiste esse vídeo, você compartilha, você mostra pros seus pais, você mostra pros seus amigos. Quem pai, filho que tá aí, ó, preciso que meu pai convencer meus pais. A gente tem aqui, ó. Conversa com a minha mãe. A gente vai colocar no WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp da Evelise aqui. A gente faz um podcast Ela com tá convencida hoje já. Ela sofreu só uma tadinha, mas ela tá convencida. É espetacular, assim, pro pai, pra mãe que estão na dúvida, assim, cara. Eu, assim, volto a falar, cara. Adoro vocês, sem puxar o saco. Nada. Vocês fizeram um trabalho, a paciência que você teve com a Evelise, com a Cecília. Queridas, o cuidado que vocês tiveram com a Gê na primeira viagem dela. Cara, a gente é fanzaço de carteirinha de vocês, porque, de fato, o coração para. Eu tentava aparecer pra Evelise muito mais forte do que eu sou, porque eu queria chorar também, né? Porque são meninas, nenês, né? Quem é pai sabe o que eu tô falando, né? O filho tá com 17 anos, mas você enxerga ele como criancinha ainda. E daí, cara, mas você fala, cara, eles precisam viver. Se você tem, de novo, a oportunidade, né? Se eles têm, né, Lê, essa oportunidade, né, de oferecer isso para os filhos, cara, é um presente para a vida dos filhos. É um presente para a carreira dos filhos, é um presente que conecta muito melhor pai e filho, porque o filho olha aquilo como talvez o presente mais grandioso da vida dele. Ele sabe o esforço que é, a gente sabe. Sendo muito pragmático, né? É uma viagem que tem um investimento importante. A gente está falando de dinheiro, hoje dólar nas alturas e tal. Mas, cara, eu sempre digo isso, depois que a gente começa a ter muito cabelo branco, né? E eu já venho nessa toada há muito tempo, eu falo muito isso para as minhas filhas. Vamos comemorar, vamos acumular histórias, não acumular bens, não acumular coisas. Vamos acumular histórias e viagens. Uma coisa que a gente ama fazer em casa é viagem, e essa é uma viagem que une tudo: liberdade, essas sensações que a Cecília aqui compartilhou, um estudo de uma língua que no caso dela era inglês, que é realmente a língua que abre as portas do mundo. Eu fui executivo durante muito tempo, né? E parece que em um mês você dá assim pro filho uma casca que ele vai levar pro resto da vida dele, que ela pode contar, falar, eu passei alguns perrengues, vivi experiências realmente incríveis como essa de 4 de julho, que pode parecer pequeno, mas não é pequeno. É uma criança sozinha numa cidade gigantesca, cidade que nunca dorme, num dia que sucedeu, um dia que tinha horas depois do atentado de Chicago. Então, assim, realmente eu sou suspeitaço para falar. Faço questão de dizer, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de carteirinha, tanto da CI quanto da experiência do intercâmbio, e vendo a alegria que minhas filhas compartilham comigo, assim, tem vezes que a gente para conversar, hoje elas moram aqui em São Paulo, quando a gente está juntos, e não raras são as vezes que elas começam a contar as histórias, a G das histórias que ela viveu em São Francisco, uma menina tímida, que de repente ela mandou um vídeo pra mim, pra Evelise, agora vocês já conheceram o perfil meu e da Evelise, assim, e ela num slingshot, assim, sabe, naquele negócio que joga um... A hora que eu vi o vídeo... Pode pensar que dá negócio. A hora que eu vi o vídeo, eu falei, nossa, cara, imagina que eu teria... Eu falei assim... Peraí, quem é essa? Eu falei, amor, é a G. Ela falou assim, imagina, não é a G nada. Cara, era a G. Por quê? Porque ela tá vivendo essa experiência. A experiência do tentar algo novo. Ainda que ela seja mais tímida e tal, ela se abriu muito mais na viagem, a ponto de ir no Six Flags, acho que ela... No Six Flags, Vi? Que ela tava no Six Flags, ela tinha esse negócio que jogava ela nas alturas, ela falou, você quer saber, Mel? Uma vez na vida. Eu vou. Pá! E foi. Eu falei o seguinte, você fez muito bem, porque são essas as histórias que você coleciona pra sua vida. Com certeza. Não o melhor celular, que elas gostam também, certo? Mas enfim, a gente gosta de se vestir bem, mas o que é legal da vida? O que é legal da vida são essas histórias. Imagina que a gente não ficaria aqui quase uma hora conversando, de falar assim, Willy, Letícia, deixa eu contar do que é feito no meu celular, deixa eu contar dos aplicativos do meu celular. Não, mas a gente fica aqui 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 contando
a quantidade de histórias memoráveis que vão construir a história dos nossos filhos e que eles vão, quando a gente ficar mais velho, eu tô ficando, que eles vão olhar e falar o seguinte, porra, cara, foi muito legal, foi muito bacana. Então, assim, eu sou fã, né, filho? Eu também. Demais. Vale a pena. Ai, muito legal. Que demais. Muito obrigado. Obrigado vocês. Obrigada Você eu. por compartilhar com a gente dessa história, deixar a gente ir pra Nova York com você, participar dessa parte super especial da sua vida. E você, Zé, por ensinar mais uma vez pra gente. Eu tive uma aula aqui, Não, total. tô emocionadíssimo aqui de ver você falando, de deixar a tua filha falar. E a cada momento que ela falava, eu te vi apaixonado pela história, olhando pra ela. E é apaixonante ver vocês aqui. Obrigado por Obrigado. confiar na Muito CI. obrigada eu. A gente Tamo tá muito junto. Gente, foi feliz. muito bom. Que Muito Deus obrigada ilumine mesmo. vocês. Tamo junto sempre. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Na próxima semana a gente tá de volta. A gente se encontra. Um beijo. Se você não assistiu os outros, corre assistir também, porque tá incrível igual esses daqui. Tchau.